Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é desastres ambientais nas bacias hidrográficas. Nós estudaremos a gestão de recursos ambientais e sustentabilidade, a importância dos recursos hídricos e seus usos, o aquífero Guarani e o desastre ambiental em Brumadinho. Para você que chegou agora no nosso canal, inscreva-se, clique aí no sininho para você ter acesso a todas as publicações aqui do canal e dê o seu like aí no vídeo. Gestão de recursos ambientais. A gestão de recursos ambientais é considerada uma temática recente, pois o meio ambiente e a sua preservação é hoje uma das maiores preocupações das sociedades e das nações. Então, essa discussão sobre os recursos ambientais e a necessidade da sua preservação é algo recente, inclusive no âmbito internacional. Hoje, os países se reúnem para poder decidir questões ambientais. As sociedades humanas desenvolveram setores econômico e industrial sem o devido cuidado com a conservação da natureza. Há uma importante relação de dependência entre o homem e a exploração dos recursos naturais, pois os recursos tais como água, luz solar, etc., são fundamentais para a sobrevivência de qualquer ser vivo, e por isso é importante zelar pela preservação desses recursos. Então, surgiram os setores econômico, industrial, comercial, surgiram e se desenvolveram bem antes dessa preocupação ambiental. Então, muitas das coisas que nós temos hoje como problemas ambientais estão relacionados ao uso aí do passado, que foi um uso sem se preocupar com essa conservação da natureza. A importância dos recursos hídricos. Os recursos hídricos correspondem à água subterrânea e ou superficial. A água serve primordialmente para o consumo próprio, consumo humano, sendo esse essencial para atividades como agropecuária, produções industriais, etc. Então, muitas vezes a gente não tem noção de que a água serve muito mais do que para o consumo próprio. Ela é utilizada em várias outras atividades que também são necessárias para os homens. Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do uso da água do Brasil. 69% é para irrigação, ou seja, para agricultura. Então, também está relacionado aí à produção de alimentos. No urbano, possivelmente para os esgotos industriais, né, os esgotos residenciais, desculpa. Aqui na parte industrial, vários produtos necessitam da água para poder realizar a sua produção, inclusive resfriamento, por exemplo, de siderúrgicas, né, de caldeiras de siderúrgicas. O uso rural, 2%, até mesmo porque nós sabemos que há uma população menor no âmbito rural. E o uso animal, então possivelmente aqui está relacionado à pecuária. O uso das águas. As águas também são proveitosas para a geração de energia elétrica, pois ela é responsável pela geração da força motriz que gira a turbina e transforma fisicamente a energia potencial em cinética. Então, nós também utilizamos a água para gerar energia elétrica. Então, a gente pode perceber o quanto a água é essencial aí para a vida humana. Os recursos hídricos podem ser utilizados ainda para o lazer, esporte, melhoria na qualidade de vida, pois a água serve como lazer e esporte para natação, descanso, etc. Sendo assim, a prática de esportes e o relaxamento proporcionam tanto bem-estar quanto a melhoria na saúde. Então, os recursos hídricos também podem ter utilidade relacionada ao lazer. E também é necessário para a gente, por exemplo, na hora de tomar um banho, que também é uma atividade diária, escovar dentes, lavar vasilhas. Então, a água está presente em nosso dia a dia e ela é essencial para cada um de nós. Sustentabilidade e consumo. Sustentabilidade é definido como a satisfação das necessidades humanas, físicas, econômicas e sociais, sem comprometer o futuro das novas gerações, com o objetivo de oferecer recursos e oportunidades iguais a todos. A educação ambiental é um importante instrumento para promover a conscientização da população. Então, a sustentabilidade é um termo que surgiu junto com essa preocupação em cuidar do meio ambiente e ele considera que nós devemos utilizar os recursos ambientais sim,
né, tanto para satisfazer as nossas necessidades. Porém, a gente não deve utilizar em excesso. Então, a gente deve utilizar sem comprometer o futuro, deixando aí os recursos também para as próximas gerações. E uma das maneiras de conscientizar a população quanto à necessidade da redução desses usos ambientais, desses recursos ambientais, promover a conscientização, os cuidados no nosso dia a dia, a educação ambiental serve também para isso. A sustentabilidade relaciona-se ao consumo, pois ela diz respeito a uma utilização consciente dos recursos naturais do planeta, incluindo assim os recursos hídricos. Ameaças às bacias hidrográficas. A qualidade dos recursos hídricos é prejudicada pela poluição, devido aos esgotos domésticos e industriais jogados sem tratamento nos corpos d'água, secagem de nascentes, contaminação por metais pesados provindos de mineração, indústria, etc. Então, a qualidade dos recursos hídricos é uma das grandes preocupações hoje dos seres humanos, porque há uma grande poluição desses recursos hídricos e é necessário, por exemplo, para reduzir essa poluição, utilizar as ETAs, que é a Estação de Tratamento de Água. A partir da Constituição de 1988, foram instituídas as novas políticas de meio ambiente, que nós vimos na aula anterior sobre bacias hidrográficas. Se você quiser ter acesso a essa aula, basta clicar no izinho que vai aparecer aqui em cima ou ao final da aula, clique nos cards que irão aparecer. Eles resultaram em uma melhoria na verificação da qualidade das águas e de seus usos, bem como a melhor gerência das áreas ambientais. Então, a partir da Constituição de 1988, houve uma questão mais relacionada à legislação ambiental. Houve a criação de órgãos e de políticas, como a Política Nacional de Recursos Hídricos, para justamente olhar essa qualidade das águas, específica para as questões das águas. A Conferência Internacional da Água e Meio Ambiente. Em 1992, ocorreu a Conferência Internacional da Água e Meio Ambiente em Dublin, na Irlanda, de 26 a 31 de janeiro de 1992, com a participação de 100 países e 80 organismos não governamentais internacionais. Nessa reunião, foi diagnosticada por especialistas como crítica à situação do futuro dos recursos hídricos no planeta. Então, a partir dessa conferência, foi percebido que há uma situação muito crítica, muito preocupante com relação ao futuro dos recursos hídricos no mundo. As conclusões finais da reunião sobre a água foram que ela é um recurso finito e vulnerável, essencial para a manutenção da vida, do meio ambiente e do desenvolvimento, e que as políticas de gestão das águas devem possuir uma abordagem participativa, incluindo os usuários e os planejadores dessas políticas. Aqui no Brasil, a gente considera essa gestão das águas com abordagem participativa através dos comitês, que também foi falado na aula de bacias hidrográficas. E uma coisa muito importante dessa conferência é a conclusão que a água é um recurso finito e vulnerável. Por que isso? Nós sempre escutamos aí falar, né, inclusive em vários locais, que a água seria um recurso infinito, porque tem o ciclo da água, a água se renova e etc. Porém, há uma questão por detrás disso, porque uma vez poluída essa água, dificilmente ela irá retornar ao seu estado original. Demoraria milhões e milhões de anos para poder acontecer essa recuperação total dessa água. E nós sabemos que essas águas continuam sendo poluídas dia a dia. O aquífero Guarani. O aquífero é um grande reservatório de água localizado sobre a superfície dos continentes. Se forma nos poros dos sedimentos e das rochas que os compõem. Corresponde a uma cerca de 97% da água doce e líquida no planeta. Então, nós temos aqui uma grande área do Brasil, está aí sob o aquífero Guarani, que é uma das nossas fontes de água doce. E outros países aqui também, latinos, também utilizam desse mesmo reservatório de água, que pode ser aí a nossa principal água no futuro.
Desastres ambientais e seus impactos. O homem é um dos principais agentes modificadores do meio ambiente. Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem direta ou indiretamente a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a qualidade dos recursos ambientais, etc. Então, esse conceito ele é bem amplo. Então, impacto ambiental não é só uma questão negativa, pode acontecer impacto ambiental positivo. Porque o impacto ambiental é qualquer alteração no meio ambiente. Então, pode acontecer alterações boas e alterações ruins. É preciso destacar que um desastre ambiental é um evento impactante para a população, uma vez que gera consequências psicológicas e ambientais. Então, um desastre ambiental, ele é algo bem maior, é uma grande quantidade de impactos gerados ao mesmo tempo em uma determinada quantidade de tempo, em um determinado local e por um tempo. Então, nós vamos falar aqui do desastre ambiental de Brumadinho com relação às águas. Em Brumadinho, a barragem da mina Córrego do Feijão, rompida em 25 de janeiro de 2019, despejou uma grande quantidade de rejeitos da mineração, causando diversos impactos sociais e ambientais. A lama, que continha ferro, sílica, etc., atingiu o rio Paraupeba, afluente do rio São Francisco, e afetou de maneira negativa a qualidade das águas. Então, eu trouxe para vocês aqui um mapa desse caminho da lama, que seria onde essa lama dos rejeitos, né, que continha inclusive metais pesados, foi despejada. Então, a partir aqui de Brumadinho, a gente pode seguir, olha, Betim, Florestal, Pará de Minas, Esmeraldas, Piqui, Fortuna de Minas, Maravilhas, Papagaios, Paraupeba. Então, essa área aqui também é próximo de Sete Lagoas, que é a área onde eu moro. E até Pompéu, né, havia sido diagnosticada a presença dessa lama. Então, imagine a quantidade de rejeitos mandados nessa água, nesse rio Paraupeba, e o quanto será difícil recuperar essa água aí ao longo do tempo. Então, por isso, nós devemos evitar os desastres ambientais e não, depois de acontecer, tentar resolvê-los. É claro que, após o acontecimento do desastre, nós devemos tentar minimizar esses impactos ambientais. Obrigada por terem ficado até o final da aula. Inscreva-se, dê o seu like e até a próxima aula. Tchau, tchau!